26º dia. Intencionais em discipular, deixa a herança eterna. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim, provocaram a ira do Senhor. Juízes capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Trabalhamos arduamente para dar aos filhos nossa próxima geração uma vida melhor do que a que tivemos. Esforçamo-nos para dar um melhor estudo, melhores roupas, melhores passeios. Trabalhamos arduamente para deixar bens materiais para nossa geração futura. Todavia, as heranças familiares são, em grande parte, motivo de grandes problemas nas famílias. Eis aqui uma pergunta para nossa reflexão. Qual a herança pela qual tenho trabalhado arduamente para deixar aos meus filhos e netos? Uma herança material ou a herança eterna? A Bíblia nos ajuda na resposta. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. No texto base para este dia de oração, de Juízes capítulo 2, versículos do 10 ao 12, lemos sobre uma geração que surgiu desconhecendo Deus e seus feitos. Mesmo que Deus tivesse sido fiel, realizado tantas maravilhas e milagres no meio do povo de Israel, ele não ensinou à geração seguinte sobre temer a Deus. Não contou sobre os feitos de Deus e como ele o havia libertado. Ou seja, os pais não discipularam seus filhos. A falta desse discipulado gerou graves consequências para a geração seguinte, a ponto de provocar a ira do Senhor sobre ela. Você e eu temos o dever de ensinar nossa próxima geração, filhos e netos, sobre Deus e seus feitos. Para isso, 2 reflexões são necessárias. Quais têm sido minhas experiências com Deus para compartilhar com meus filhos e netos? O que irei compartilhar se não tenho um relacionamento de intimidade e comunhão com Deus? Discipular a minha próxima geração começa com a minha intimidade com Deus. Nossa vida com Deus fará toda a diferença na vida de nossos filhos e netos. Devemos trabalhar arduamente com todas as nossas forças para deixar a herança eterna aos nossos filhos, a fim de que tenham vida com Deus, vidas com propósito. Conheçam sua verdadeira identidade e sejam capazes de multiplicar o discipulado nas futuras gerações. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Salmos capítulo 145, versículo 4. Que esse versículo seja uma realidade na sua casa, na minha casa, em nossas famílias. Aplicação prática. Invista tempo com Deus. Escreva suas experiências com Deus, os feitos do Senhor em sua vida e conte aos seus filhos. Peça a Deus estratégia para discipular seus filhos e netos. Invista recursos para que eles conheçam a Deus e ore pela salvação deles. Jamais nos esqueçamos que nossos filhos são o nosso maior campo missionário. Ore, querido Deus, exaltado seja o Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos na linda e maravilhosa tarefa de discipular nossa próxima geração. Quebranta meu coração, dá-me um coração disposto a fazer tua vontade, que eu tenha intimidade com o Senhor de forma que meus filhos vejam o teu agir em minha vida e testemunhem os teus feitos. Capacite-me para discipular meus filhos e que o teu Espírito Santo os salve. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E agora, crianças em oração. Peça ao papai ou à mamãe para contarem a você alguma coisa muito legal que eles viveram com Deus e que você ainda não sabe. Pode ter sido uma situação em que viram um milagre de Deus, ou uma oração que Deus respondeu, ou outra situação bastante importante que tenham vivenciado. Depois, ore agradecendo a Deus porque sua família conhece Jesus. Peça a Deus para que você tenha momentos com Ele tão legais que também vai querer contar para outras pessoas.